Meu amigo, minha amiga, há provas diante dos nossos olhos, diante dos olhos de todo mundo, que o que está escrito nas Escrituras Sagradas, na Santa Bíblia, é a verdade. Nós vemos acontecer coisas e os acontecimentos se desenrolarem diante dos nossos olhos e provarem que o que Deus mandou seus profetas falarem e escreverem no passado, se cumpre hoje ainda. Deus ele tem dois povos. Ele tem a igreja, que são todos aqueles que ouvem o evangelho e creem, se tornam discípulos do Senhor Jesus. E Deus também tem o povo de Israel, que é um outro povo de Deus. O povo de Israel, porém, está no endurecimento espiritual. Eles não receberam Jesus quando Jesus veio da primeira vez. Foi então que o Senhor Jesus ele profetizou que Jerusalém seria sitiada de exércitos e haveria de acontecer a devastação de Jerusalém. Inclusive com a destruição do templo, onde não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Certa vez chegaram alguns galileus até o Senhor Jesus. Chegaram alguns falando a respeito daqueles que foram mortos por Pilatos na queda da torre de Siloé. E Jesus disse: se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Então houve muita profecia. Jesus disse que quis ajuntar os filhos de Israel, assim como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Mas eles não quiseram. E por isso a casa deles ficaria deserta. E tudo se cumpriu destas profecias no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano sitiou Jerusalém. E depois de um longo cerco, destruiu muitas vidas. Milhares de judeus pereceram naquela guerra, naquele sítio, naquele cerco do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo. E também naquela ocasião, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Milhões de judeus morreram e aqueles que sobreviveram foram levados cativos e foram espalhados por entre as nações. E isso durou muito tempo, até que no final do século XIX começou um movimento. Em 1896, começou um movimento para que o povo judeu voltasse para a sua terra, a terra de Canaã, a terra santa. E isso começou a acontecer rapidamente. Em 1948, com o final da Segunda Guerra, esta volta do povo judeu para a sua terra se consolidou. Deus havia usado o profeta Ezequiel para profetizar. E qualquer um pode ler essas profecias em Ezequiel capítulo 37. E olha que esta profecia de Ezequiel 37 é apenas uma das profecias que trata do mesmo assunto. O retorno do povo judeu para sua terra. Ezequiel capítulo 37, 21 está escrito: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele ordenou que Ezequiel falasse isso para o povo e escrevesse, e esta profecia ficasse registrada até hoje. E o que acontece é que esta profecia está se cumprindo, pois Deus está fazendo dos filhos de Israel uma nação na terra. É Deus que está fazendo. Embora eles estejam ainda no endurecimento espiritual, ainda não reconheçam Jesus como seu rei, como seu salvador, o seu Messias, mas a palavra de Deus está se cumprindo. E nós sabemos que em breve Deus haverá de enviar 2 profetas, os mesmos que estão, de que fala, Apocalipse 11. Os 2 profetas,
que vão profetizar 3 anos e meio, 1260 dias, lá em Jerusalém. E Deus também em breve levantará 144 mil servos selados que vão pregar por este mundo. Estarão unidos com esses 2 profetas. E este ministério vai acontecer no tempo da ira futura. Nesta época, o Senhor Jesus já terá tirado o seu povo, a igreja da terra, e levado para a casa do Pai. E Deus estará tratando com seu povo de Israel, para que eles venham se arrepender e reconhecer Jesus como seu rei. Muitas pessoas ignoram, ou não sabem, ou se esquecem, que Jesus, ele é rei dos judeus. Jesus é o rei de Israel. Aquela nação pertence a Cristo, embora esteja no endurecimento espiritual, mas pertence a Cristo. E as profecias têm que se cumprir. E o que eu queria dizer para você hoje, nessa tarde, é que Deus está realmente fazendo uma nação na terra, nos montes de Israel. E cada dia que passa, essa nação fica mais forte, mais poderosa. A cada dia que passa, Israel se fortalecerá mais, porque Deus disse que faria uma nação na terra, novamente. Então isto que tem acontecido é uma prova muito clara de que o que está escrito na Bíblia é a verdade. E vai se cumprir tudo que está profetizado. Tudo que está profetizado. Então, você, meu irmão, minha irmã, se alegre, porque nosso Senhor está às portas. Nosso Senhor está às portas. Jesus virá, mais um pouquinho de tempo, mais um poucochinho de tempo, e o nosso Senhor virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Tenhamos esta esperança e que nós venhamos obedecer o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.